Olá! Vamos falar sobre a rotina de bebês de 9 a 18 meses. Renata, meu Deus do céu, que faixa etária longa! É realmente, porque a gente pode colocar todo mundo no mesmo grupo por conta da janela de sono, né? Como a janela de sono aí tá próxima e depois vai rolar uma transição, se ela vai ficar um pouquinho longa, mas é para poder conseguir explicar tudinho para vocês essa faixa etária aí que é importante por conta da transição de sonecas que muita gente tem dúvida, tá? Então, nessa idade, né, a janela de sono, eu vou colocar aqui, a partir dos 9 meses, ela fica aqui em torno de 3 horas e meia de janela de sono, né? Sempre tomando cuidado, que é a primeira janela de sono e a última. Renata, o que é a janela de sono mesmo? Janela de sono é o tempo que a criança fica acordada entre um sono e outro. Entre a hora que acorda e a hora da primeira soneca, entre as sonecas, que fica acordada entre as sonecas, e entre a soneca e o sono noturno. Isso é uma janela de sono. Tá, então você precisa ficar atento, que esse primeiro intervalo, esse intervalo acordado aqui, é em torno de 3 horas e meia, sendo que a primeira janela de sono nessa idade, a partir dessa idade, costuma variar entre 2 horas e meia e 3, e as outras janelas, a última janela, entre 3 horas e meia e 4 horas de janela, né? Então, e pode aumentar essa janela a partir de 12 meses. Então, 12 meses, a partir de 12, essa janela pode ficar em torno de 4 horas, aí, mais ou menos. E aí, nessa idade, né, entre 9 e 18 meses, você já vai começar a perceber um pouco mais o temperamento aí do seu filho. Se ele é alto nível de energia, tem uma aula sobre isso, aconselho que vocês assistam. Se ele é alto nível de energia, se ele é intenso, se ele é sensível, biriri, barará, nananã. Porque se ele for alto nível de energia, pode ser que com 12 meses a janela continue 3 horas e meia. Ou pode ser que com 9 meses a janela fique tipo 3 horas. Porque ele gasta muita energia. Né? E quando começa a andar, que é bem nessa faixa aí, mais ou menos um ano, né? Mais ou menos, tem criança que antes, tem criança que um pouquinho depois. Aí eles gastam mais energia ainda. E aí você tem que observar se essa janela vai ser 3 horas e meia mesmo, se você vai ter que trabalhar com uma janela menor aí de 3 horas, tá? E também se ele fizer sonecas menores, aí você também trabalha com uma janela de sono um pouquinho menor para poder fazer esse ajuste, tá? E aí, nós vamos dar exemplos, né, de rotinas, né, para essa idade, tá bom? E considerando também essa transição de sonecas, de 2 sonecas para uma, que ela vai acontecer entre 13 e 18 meses de idade da criança, tá bom? Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem aqui para baixo, porque tem a bolinha da luz aqui, ó. E a janela de sono, a partir dessa transição, ela passa aqui para entre 5 e 6 horas, tá? Pode ser e muito provavelmente essa transição para 5, 6 horas ela não vai ser de repente. Então, tipo assim, passou por uma soneca, então de repente tá conseguindo fazer uma soneca de 5, 6 horas. Pode ser que isso não aconteça e que você precise fazer uso da soneca ponte, né? Que é uma soneca auxiliar aí que você vai fazer no final do dia, entre 17 e 18 horas. E para te ajudar aí nesse momento de transição, tá? Você vai utilizar esse momento de transição caso seja necessário. Por exemplo, com o Bernardo eu não usei, não precisou, mas tem criança que precisa, né? Se necessário. E ela deve durar aqui, ó, 15 minutos no máximo. E deve ser feita também no claro, tá? Soneca ponte no claro. Renata, mas meu filho não dorme no claro, ele é sensível. Não, tá, então você coloca ele pra dormir no escurinho e dá uns 10 minutos aí que ele tá dormindo, começa a abrir janela, tudo pra ele acordar. E aí fez a soneca ponte, você mantém a hora de dormir. A hora do sono noturno, tá? Igual era antes, tá bom? Você não conta uma nova janela quando você faz a soneca ponte, mas fiquem tranquilos, vamos dar vários exemplos aqui de rotina para você conseguir entender tudo bonitinho, não ficar com dúvida. E se ficar, é lógico, né, minha gente? Estou disponível para vocês tirarem quantas dúvidas vocês quiserem de rotina aí dessa idade, tá? Vamos lá, que acho que escrevendo
mostrando, né, exemplos, fica mais fácil de se entender, né? Então vamos lá. Vou erguer aqui para vocês conseguirem enxergar aqui em cima. Peraí. Só dar uma, como diz aqui em Minas, arredada. Aqui, ó. Aqui vai ficar bom. Então vamos aqui um exemplo de rotina de um bebezinho aqui, 9, 10 meses, 11 meses, tá? Até uns 12 meses também, tá? Até quando ele fizer aí a transição de 2 sonecas para 1. Então vamos supor aqui, uma hora de acordar, 7 horas da manhã, tá? Então o bebezinho foi lá, acordou 7 horas. E aí, usando essa lógica aqui de janela de sono, que é esse tempo acordado, né, colocando aqui, ó, janela de sono principal, assim, 3 horas e meia. Sono, soneca. Usando essa lógica das janelas de sono, considerando que a primeira janela de sono é mais curta, então geralmente aí, se a gente trabalha aí com umas 2 horas e meia de janela de sono, a soneca vai ser 9 e meia. Então a gente usou uma janela aqui de 2 horas e meia. Sempre vai ser 2 horas e meia, Renata? Não. Você vai ter que observar o seu bebê, como que é a janela de sono dele. Porque tem criança que é 2 horas e meia, tem criança que é 3, tá? Tem criança que é 2, você vai ter que observar aí. Então vamos supor que ele fez uma soneca de 10 e meia até 11 horas. Essa era a rotina do bem, inclusive. Aí aqui acorda, almoça, brinca, biriri, eu levava o Gabriel na escola, Lia também. E aí depois, uma soneca 2, né, a segunda soneca do dia, aí 3 horas e meia. Então fica 11, 12, 13, 14, 30. Certo? 11, 12, 13, 14, isso mesmo. 2 e meia até 4 horas. 16 horas, tá? Aqui nós usamos uma janelinha de 2 horas e meia. Ó, 3 horas e meia. Eita, nós. 3 horas e meia de janela. Tô sem apagador, tô usando um paninho sem vergonha aqui, mas tudo bem. E aqui vamos pro sono noturno. E aqui, gente, você vai ter que observar também a sua criança. O temperamento dela, por exemplo, o Bernardo ficou muito tempo fazendo essa última janela igual a essa daqui, fazendo 3 horas e meia de janela. Por quê? Porque ele tem muita energia. Nesse intervalo aqui, ele ia no parquinho, ele não ia na escola ainda, ficava no parquinho, tipo assim, 2 horas, não tô brincando, não tô exagerando, eu ficava com a perna moída. Ele ficava no parquinho a tarde inteira, porque aqui em casa ele ficava dando surtos, assim, subindo nas coisas, pulando em cima do armário, coisa perigosa. E porque ele tava lá embaixo, ele ficava brincando e correndo sem parar. Gente, parece que é mentira, né? Mas ficava correndo sem parar, 2 horas. Tinha uma mãe lá, a Mari, que tem uma criança da idade dele, é uma menininha, a Nicole. Nossa, a Nicole também, da turma do Bernardo, ficava lá também a tarde inteira. A gente conversava de tarde inteira, porque ele ficava lá brincando. E aí por isso, como ele gastava muita energia, a gente fazia essa janela de 3 horas e meia. Mas o seu filho, mas é muito comum fazer essa janela mais longa. Então eu vou colocar o comum, mas você adapta aí para sua criança. De dormir aqui 20 horas, que é uma janelinha aqui de 4 horas. Se fizer uma janela de 3 horas, 3 horas e meia, ele vai dormir 19h30, tá? Então, simples assim, tá bom? A rotininha do bebê nessa idade, tá? Bem simplesinho, só para vocês entenderem essa questão da janelinha de sono, tá? Então, é esse caso aqui de uma rotina, né, redondinha aí, né, até o seu bebê começar a transicionar. Se o seu bebê
começar a fazer as janelas mais longas, é você só adaptar os horários, tá? Renata, colocou aqui 4 horas. Pode fazer soneca depois das 4? Assim, vamos colocar assim um limite de 16h30, tá? Por quê? Pra ele ir dormir, nossa, a bolinha tá bem em cima, mas 16... Nossa, eu coloquei bem em cima da bolinha. Vamos arredar aqui pro lado, como diria aqui em Minas. 16h30, o limite da soneca. Por quê? Para a hora do sono noturno, se a gente considerar uma janela de 4 horas, por exemplo, não passar de em torno de 20, 30, 21 horas, vai, no máximo. Porque quando a criança passa desse horário aqui de 21 horas, vai começar a passar desse horário, começa a acumular muita adrenalina, né? Que começa a avisar o corpo que ele precisa ficar acordado. E junto com isso, cortisol, que vai gerar os despertares noturnos, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esse horário por conta disso, tá bom? Presta atenção nisso aqui, nesse horário aqui. A não ser que o seu filho seja do cronotipo vespertino. O que é cronotipo vespertino? Tem um cronotipo matutino, que sou euzinha no caso, meus filhos também, que são pessoas que gostam de acordar cedo, não é que gosta, se beneficia melhor de um despertar mais cedo, se beneficia do dia, funciona bem durante o dia. Vai chegando à noite, a bateria vai acabando, a cabeça vai pifando e quer dormir cedo, tem necessidade de dormir cedo. Essa sou eu. Não funciono bem à noite, sou péssima à noite. Minha cabeça não regula bem na cabeça. Quero ficar sem fazer nada. E tem gente que não, que gosta de acordar mais tarde, que funciona muito melhor à tarde e à noite. Esse é o cronotipo vespertino. É difícil ter uma criança com esse cronotipo vespertino. Não é comum, mas existe criança assim. Então tem criança que vai dormir 9, 10 horas e dorme a noite inteira. E tá tudo bem, né? É só identificar que esse é o tipo da sua criança. Então a sua criança é até do cronotipo vespertino. Meu filho é mais vespertino, com certeza, Renata. Então tudo bem, respeita isso. A gente não tem que desrespeitar. Mas se o seu filho tá tendo despertar e tem que dormir mais cedo que isso, né, você tá identificando que ele tá tendo despertar, porque tá dormindo muito tarde, tá acumulando muita adrenalina, muito cortisol, o que você faz, né? Vamos aproveitar aqui. Você começa a acordar ele mais cedo, porque geralmente quando isso acontece, ou tem soneca sobrando aqui, você tem que colocar mais cedo, ou então tá acordando muito tarde. Então, por exemplo, uma criança faz de conta que tá acordando aqui 9 horas da manhã. Aí olha como é que a rotina puxa toda. 9, 10, 11 e meia, na verdade, que vai dormir. Acorda, vamos colocar aqui que acorda 13 horas. Aí uma janela aqui de 3 horas e meia. Dá 16h30. Então aqui vai acordar, vamos colocar aqui 18 horas. Estou colocando aqui hipóteses, né? 18 horas acorda. Aproximar mais, né? A míope sempre aproxima mais, a pessoa míope. 18 horas. E vai dormir 18, 19, 21, 22, 22 horas. Muitos despertares, vamos supor. Tá? Nesse caso aqui, hipotético. Que não é tão hipotético não, porque eu já vi isso acontecer. Então aí a mãe, o que ela fica tentando fazer, muitas vezes? Ela tenta diminuir essa soneca, tenta diminuir a janela de sono, e não funciona. Só que o que precisa fazer? Precisa acordar mais cedo. Então, de princípio, se você for o seu caso, que você vai precisar acordar o seu filho mais cedo, começa a acordar ele, tipo assim, 8h30. Depois puxa para 8 horas. Vai puxando essa rotina para um pouco mais cedo, acordando ele mais cedo, colocando esse limite da hora de despertar. Porque devagarinho você vai puxando todos os horários até você chegar no horário que seja adequado, que ele goste mais de dormir, né? Que horas que vai ser, não sei, é individual. Você vai ver se ele gosta de dormir 9, se ele gosta de dormir 8h30, se ele gosta de dormir 20 horas. Então você vai puxando isso devagarinho até chegar no seu target, aí no seu momento aí, na sua hora ideal de dormir. Então é necessário fazer essa avaliação, tá? Você olhar isso com cuidado, com carinho, tá bom? E ir puxando devagarinho, caso seja necessário, tá bom? Renata!
Uma outra coisa também. Meu filho, eu tive que colocar ele na creche. E aí ele faz a soneca em casa de manhã, mas aí chega à tarde na escola, ele faz uma soneca aí de meia hora. Nossa, tá muito zoado já aqui já, né? Eu vou falando, vou apagando aqui, vou falando com vocês. Aí chega lá na escola, ele faz uma soneca só de meia hora, ele vai dormir aí umas 3 e acorda 3:30. Derrubei a canetinha, não tem problema não. Vou jogar um alquinho aqui pra me auxiliar. Aí ele faz uma soneca aí de 3 até 3:30 só. E desde que eu coloquei ele na escola, ele tá tendo mais despertares. Será que é por conta dessa soneca aí que tá faltando, que ficou faltando? Porque antes ele dormia 1h30 à tarde, agora ele tá dormindo só meia hora. Será? Pode ser. Então, nessas situações aí de escola, então vamos supor que tem a soneca da manhã, vamos supor que ele faça de 9 até 11:30, aí depois vai para a escola, e aí tem uma soneca à tarde na escola, que todo mundo faz junto, de 15 até 15:30. Aí o que você vai fazer? O sono noturno, se você contar uma janela aqui de 3h30, 4, certamente vai rolar uma exaustão. Se rolar uma exaustão, vocês já sabem, né? Despertares noturnos. Então, o que a gente faz? Né? Eu aconselho você diminuir essa janela. Então, fazer uma janela aí, por exemplo, de 3 horas para testar. E ele vai dormir, então, umas 18h30, tá? Uma outra situação que eu já vi acontecer, num caso muito parecido com esse, e que funcionou bem melhor do que a criança dormir 18h30. Porque assim, a gente precisa olhar, gente, a realidade da família, né? Então, tipo assim, por exemplo, tem criança que precisa de muito contato, muita conexão, precisa de mais do tempo com os pais, né? E se fica na escola, eles sentem essa falta, chega em casa querendo ficar um pouquinho. Então, como é que a gente fez, por exemplo, nesse caso aí que eu vou falar pra vocês? Então, uma soneca aqui de 15, 15:30. Ao invés de a gente colocar o sono noturno dele mais cedo, o que a gente fez? Ele saía da escola, a saída da escola era mais ou menos, era 5:30. E aí, o que a mãe fazia? Ela pegava ele e fazia uma soneca na saída da escola. Aí você pode ser que seja no carro, se ele dormir no carro. Se não dormir no carro, em casa quando chegar, numa soneca curta assim, sabe? De 17h30 até umas 18, uma meia horinha. E aí dormir o sono noturno 21 horas, por aí. Ah, Renata, mas aí tá aqui tá dando 3 horas. Sim, mas você vai considerar que essa criança já tá cansada. 3 horas de janela, né? Essa criança que a gente fez isso, e aqui nesse período todo, assim, de 18 até 21 horas, era muita conexão com os pais. Brincadeira, disponibilidade emocional, toda essa conversa toda, né, de conexão, ela fazia aqui nesse intervalo. E aí ele começou a dormir a noite inteira. Então tem esses dois cenários aqui. Se o seu filho fizer uma soneca curta, ir pra escola, essas coisas, para vocês trabalharem, para vocês pensarem aí o que vocês querem fazer. Quer dizer, que vocês querem não, né? O que o seu filho quer, né? A gente quer que ele durma. Ele quer o que vai ser melhor para ele. Então a gente precisa olhar esses cenários aqui, tá? Agora vamos falar sobre transição de sonecas, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui no chão. Aqui, ó, vamos lá. A gente tá que puxa pra trás, puxa pra frente, ajeita a câmera, tudo isso pra vocês conseguirem enxergar direitinho. Porque eu sempre acho que tá tudo muito pequeno as coisas, sabe? Eu não enxergo direito. Aí, ó, vamos colocar aqui transição de sonecas. De 2 sonecas para 1. Quando que isso vai acontecer? Entre 13 e 18 meses,
Então, o que que costuma acontecer? A criança deixa de fazer uma das sonecas. Eita, caiu aqui. Gente, tá acontecendo tudo hoje, né? Ela deixa de fazer uma das sonecas. Ou a soneca da manhã, ou a soneca da tarde. Então, vamos colocar uma situação aqui. Muito comum. B fez isso. Acordar 7 horas da manhã. A soneca é de 9h30 até 11 horas. E a soneca da tarde, colocar aquele cenário que a gente tinha colocado antes. 2h30 até 16 horas. Sono noturno, colocar o do B, tá? Era 7h30. E aí, o que começou a acontecer? Foram os primeiros sinais de abandono, né, da soneca. Essa soneca começou a durar menos. Começou a acontecer isso. Tá. Mexi na hora de dormir. Simples assim. Essa bolinha aqui tá bem ruim, mas acho que tá dando pra enxergar, né? Deixa eu ver. 19 horas. Mexi só na hora de dormir. Vou escrever mais pra cima, tá? Daqui a pouco. E aí depois, o que começou a acontecer? Começou a querer dormir só 15 horas. 11, 12, 13, 14, 15. 4 horas de janela. Janela de sono. Então, aqui aumentou, aqui não. E aqui... Não, tá errado, né? 19h30. 3 horas e meia de janela. Tá? E aí, o que começou a acontecer daí? Essa soneca, ela começou a sumir. Ele começou a não dormir mais essa soneca. E aí, o que acontecia aqui? E o que acontece aqui daí? Já que essa soneca sumiu, como é que fica essa janela aqui? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 horas e meia. É muita coisa. Uma janela de 8 horas e meia para um bebê que tá entre 13 e 18 meses. É muita coisa, gente. Não dá para fazer isso. Renata, e se eu colocar ele para dormir às 6? Aí fica quanto? Fica 6 horas, né? Não, 7 horas, né? 7 horas de janela de sono. Tá bom? Não sei. Eu acho muito ainda. Tá? Então, o que a gente pode fazer uso aqui nesse caso? São duas coisas, tá? Que eu sempre oriento para os meus clientes para fazer, que eu acho interessante, funciona. Você vai começar a tentar puxar essa soneca, em vez de você fazer ela 9h30, a gente vai começar a tentar fazer ela 9h45, 10 horas e com 1h30 de duração. E aí, então, tipo, vamos considerar 10, só pra ficar fácil conta. Então, vai acordar 11h30, né? Da soneca. E aí, se você contar aí 5 horas de janela, dá pra dormir aí 15, 5, 16 e 30, né? 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Às vezes dá uns lapsos na minha cabeça, sabe? Então dá 16 e 30. Só que aí, a soneca daria aqui 16 e 30, né? De 5 horas de janela. Só que aí, se ele fizer uma soneca aqui de 1 hora, o seu bebê, vai ficar muita coisa. Então, você pode colocar aqui uma soneca de 16, aí você vai ter que testar o que funciona melhor, tá? Até 17 horas e dormir mais tarde.
né? Umas 21 horas. Tá? Essa é uma alternativa. Para mim, não funciona essa alternativa, porque 21 horas eu estou desmaiando. Então, o que você pode fazer aqui, tá? Por que eu considerei aqui 5 horas de janela? Porque a janela anterior, de 3 horas e meia, 4, não estava rolando mais, né? Ele já aumentou essa janela, né? A criança já não tá querendo dormir mais essa hora. Então, aqui, uma 16h30, vamos colocar aqui 17 horas, que é o mais comum de todos, ter sono. A criança faz uma soneca ponte, que é aquela soneca que eu comentei com vocês, né? Que ela dura 15 minutos, até 17h15, tá? No claro, de preferência. Se o seu bebê foi sensível, então você vai fazer no escuro e vai abrir a janela com 10 minutos de soneca. Renata, eu vou acordar o meu filho? Vai. Tô com dó. Então ele vai dormir tarde. Tá? Então você vai fazer uma soneca aqui no claro, tá? De 15 minutos no máximo. E aí vai manter a hora de dormir. Sono noturno, 19h30. Renata, não deu a janela. É isso mesmo. Soneca ponte, a gente não conta a janela de novo. Nossa, ficou ruim a bolinha aqui, né? Sono noturno aqui, 19h30. E aí a gente faz esse negócio da transição, tá? Do soneca ponte. E aí, gradualmente, você vai puxando para 10, aí depois você puxa para 10h30, soneca, e aí depois você puxa para 11 horas, até chegar numa janela que fique adequada a essa janela da tarde, tá? Ah, o meu filho faz isso de manhã, então você faz o mesmo, é o mesmo raciocínio, tá? Se ele deixar de fazer a soneca da manhã, você vai puxando a soneca da tarde para mais cedo, tá? O mesmo raciocínio, só que invertido. Certo? Então, você vai fazer isso até chegar aqui numa janela de sono, que aí eu falei pra vocês, né? Entre 5 e 6 horas, tá? Sendo que a primeira janela, que é entre a hora de acordar e a soneca que restou, né? Ela pode durar aí umas 4, 5 horas. E a segunda janela de sono, aí dura umas 5, 6 horas de fato. Tá? Depois dos 18 meses, a criança, essa segunda janela pode passar até por umas 7 horas, tá? Que é a janela do Bernardo hoje em dia, tá aqui embaixo. De 7 horas. E é muito de se observar, fazer estudo desses testes, tá? Pra você conseguir adaptar a rotina que é ideal pro seu filho, tá bom? Então, observem tudo isso, pensem em tudo isso que eu falei, sabem todas essas alternativas. Nessa questão da transição de sonecas, usar soneca ponte se precisar, colocar mais cedo se precisar, né? Sempre você vai tentar adaptar aqui para dormir mais cedo, né? Para primeiro, antes de colocar uma soneca a mais, né, no final do dia, em vez de usar a ponte, colocar uma soneca a mais, né? Então a gente pode ir trabalhando esses horários, tá? Com a criança. E aí, é isso, sabe? Que vocês vão fazer, tá bom? Tiver dúvidas, coloquem aqui no portal, tá? Dessa rotina da criança dessa idade, que aí a gente vai esclarecendo, a gente vai se falando, tá bom? E é isso. Grande beijo e até mais!